Olá, bem-vindo ao podcast Um Pingo na Letra. E nesse momento nós não estamos ainda com as entrevistas, porque eu tenho que explicar para vocês como que vai ser o nosso novo canal, tá? Eu estou respondendo algumas perguntas. E dessas perguntas que nós vamos estar fazendo aqui, nós vamos estar durante as nossas entrevistas também lidando. Então você pode fazer sua pergunta, uma pergunta que é do Luiz Carlos, tá? Muito obrigado, Luiz, que você está permitindo que a gente fale o seu nome. Tem vários Luiz Carlos também, né? Não vai ser ruim. Ele pergunta o seguinte, ele pergunta assim, professor Dr. Valdivan, o que você acha com relação ao comunismo na América Latina? E tem que ser criminalizado ou não? Tá, é uma pergunta bem direta e eu vou responder também bem diretamente. Olha, o comunismo surgiu com Karl Marx, tá? E Karl Marx, se você for ver a história dele, ele nunca foi político, ele nunca foi sociólogo, tá? Ele foi jornalista, ele é formado em jornalismo e fez um curso, um mestrado em filosofia. Ele viveu a vida toda sobre o pai dele tinha muitas riquezas, ele viveu a vida toda até gastar as riquezas do pai tudinho, ele nunca trabalhou, nunca ele quis trabalhar na vida e as posições que ele fez, que ele construiu, né, a ideologia dele, nunca foi para frente porque as pessoas, se perguntar para um comunista hoje, ele vai dizer o seguinte, que o comunismo está em construção, está sendo construído. E não é verdade, é uma baita da mentira. Tanto é que o próprio Karl Marx diz que para haver alguma coisa, para ter alguma coisa em comum em todo mundo, é preciso ter um intenso capitalismo. Então, é muito estranho pensar com relação ao comunismo. O que é o comunismo? É a centralização de poder num grupo só, e que não há a oposição, não há um contrapeso nessa balança, ou seja, já começa a injustiça por aí. O Estado ele se torna um Estado economicamente inviável, porque tudo se torna do Estado, e tudo que se torna do Estado é ruim, porque o Estado não tem condições de atender todas as necessidades da população e também o mundo do mercado. Porque o mundo do mercado é concorrência, é transação, é dinheiro, é bens, é propriedade privada, é o desejo de monetização. Não é simplesmente, vamos dizer assim, chegar lá, isso tudo vai ser do Estado e tal e tal. Nunca deu certo em país nenhum o comunismo. Mas o comunismo da China não deu certo, eles escondem. 1 bilhão de pessoas vivem na pobreza na China, é escondido. Você pode ver aí a Coreia do Norte. A Coreia do Norte também, né? A maioria paupérrima, e todas elas têm classe social. Quem disse para você que não? Existe os chamados 3 classes sociais, né? Aqueles que participaram daquela revolução, que são os donos do país. Depois a segunda classe são aqueles que são amigos dos donos que comandam o país. E a terceira classe, que são os pobres, paupérrimos, que é a maioria. Então existe classe social,
essa luta de classes que eles falam no início, na verdade, é mentira. E o Estado se torna a elite, né? O Estado se torna a elite. Então, creio que a América Latina está passando por uma crise que não poderia passar, porque não criminalizou o marxismo. O marxismo tem que ser criminalizado, porque além do marxismo ter matado muita gente, mais que o nazismo, o marxismo deveria ser tratado como doença, né? Eu, como psicanalista e agora terminando o curso de psiquiatria, a gente analisa as pessoas que vivem com essa ideologia. Eles acabam não... O lóbulo central acaba não se desenvolvendo. Então, esse é o grande problema psiquiátrico. Então, você vai ver essas pessoas brigando por aquilo, brigando. Aquilo nada mais, nada menos é uma doença. Em muitos casos, tem que tomar medicamento. E são medicamentos para esquizofrenia, tá? Então, além de ser proibido, ser criminalizado em vários países da Europa, ele também, o comunismo é uma doença mental. É uma doença mental. Eu escrevi na revista, tá? A revista Metodista digital, você pode colocar lá, revista Metodista digital. Tem um artigo meu que fala sobre o comunismo como doença. E foi lançado um livro agora, eu esqueci o autor, que fala sobre o comunismo como sendo uma doença psiquiátrica. E realmente o comunismo, o marxismo, como vários socialismos, é uma doença psiquiátrica, é uma doença mental. Na Alemanha, por exemplo, na Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, quando a Alemanha Oriental se uniu com a Alemanha Ocidental, um dos problemas analisado aí que começou a debater o marxismo como doença. Os ônibus da Alemanha Ocidental, ao passar para a Alemanha Oriental, tinha que tirar os cobradores. Tinha que tirar os cobradores. E os motoristas tinham que cobrar, fazer cobrança. Os motoristas da Alemanha Oriental não conseguia pagar, cobrar o troco e fazer o troco e dirigir ao mesmo tempo. E eles foram analisando, fazendo pesquisa. Aí o pesquisador, juntamente com a equipe universitária do Ministério de Universidades da Alemanha, fez um estudo científico e analisou que o pessoal que que nasce no marxismo tem uma dificuldade de pensamento, de centralização, de foco e também de descentralização, ou seja, de maximização. Ele somente maximiza, né? Maximiza, não maximiza. Então eles têm dificuldade do nosso cérebro de abrir caixinhas, né? Porque eles vivem sempre naquele, como um soldadinho de chumbo. Então, não só já é comprovado cientificamente que quem é marxista e comunista tem um problema mental, como também o comunismo deixa as pessoas burras, emburrece as pessoas, tá bom? Um abraço aí, Luiz Carlos, Deus te abençoe. Mais pergunta, pessoal, pode mandar, que nós estamos aqui e também divulgando aí, dê um like aí, curte o nosso agora o nosso novo podcast, tá bom? Vai vir as entrevistas e vocês vão se surpreender com as entrevistas, tá? Um abraço a todos, que Deus vos abençoe.